ser a relação entre um homem e uma mulher. A palpa dos seus gestos tocando-se, ou dos seus olhares encontrando-se, ou das suas vogais adivinhando-se abertas e recíprocas, ou dos seus obscuros sinais de empreendimento crescendo como trepadeiras entre eles. O suporte da música pode ser uma apetência dos seus ouvidos e do olfato, de tudo o que se ramifica entre os timbres, os perfumes, mas é também um ritmo interior, uma parcela do cosmos, e eles sabem, perpassando por uns frágeis momentos, concentrado num ponto minúsculo, intensamente luminoso, que a música, desvendando-se, desdobra entre conhecimento e cúmplice harmonia. Eu não vou falar, obviamente, sobre a obra, porque há aqui pessoas que estão mais habilitadas do que eu. O que eu posso dizer é que, por acaso, sou editor, por acaso não é a minha principal função, sou professor universitário, mas dá-se a feliz coincidência de ter, por circunstâncias várias, entrado nesta atividade. E, sobretudo, gosto muito de música, portanto, é com particular interesse. Obviamente que não publicamos o livro por causa de um gosto meramente pessoal, mas porque realmente a obra tem bastante qualidade e portanto, aliás, reflete todo o percurso que Manuel Vicente tem feito e revela, inclusive, o nível cultural que ele tem, obviamente. Portanto, uma obra desta não nasce uma pessoa que não tenha uma visão sólida e um conhecimento sólido desta matéria. Portanto, obviamente, sentar aqui a querer fazer publicidade ao livro, eu diria que provavelmente existem poucas pessoas em Portugal com capacidade de fazer uma abordagem como ele tem feito. No fundo, ele cruza aqui, se quisermos, uma vertente sociológica das cidades, obviamente a questão dos géneros musicais, faz um percurso por várias geografias, identifica estilos, alguns mais conhecidos, outros menos conhecidos, mas não vou alongar mais sobre a obra, apenas quero uma vez mais agradecer a confiança que nos depositou. Para nós é de facto um privilégio ter o Manuel Vicente como nosso autor. Vem da juventude, através da participação no Arauco, jornal escolar do Liceu de Tomar, onde estudou. Mais tarde, foi coordenador da redação da revista Nova, publicação saída do agrupamento no início de 1980, e fundou o jornal Notícias do Agrupamento. Atualmente, é colaborador do Jornal Público e no Jornal Digital, publicamente online, onde vem abordando assuntos de particular pertinência sobre a nossa região. Assina também crónicas no jornal regional A Barca, com sede no Tramegal, onde pontificam os temas etnográficos, a apanha da azeitona, a história do ermitério da cobra, ou ainda a devoção popular, cujo artigo sobre as alminhas e a memória dos defuntos constitui um interessante testemunho sobre as crenças nacionais. É precisamente com a mesma atividade e sensibilidade que o Vicente aborda o fenómeno musical. Os textos, como o título indica, reportam-se a estilos musicais desenvolvidos nas mais diversas cidades do mundo, assumindo uma concepção singular pelo modo como apresenta o profundo diálogo entre música e cidades. A organização dos textos, em verbetes, que se podem ler isoladamente, apresentam uma finalidade de leitura e, claro, uma funcionalidade onde prazer e aprendizagem sobre a especificidade musical se conjugam. O vasto conhecimento do Vicente estende-se ainda à minuciosa referência sobre figuras marcantes, épocas fundamentais, espaços míticos e sugestões discográficas para quem deseja ouvir cada um dos estilos conceituais. Com efeito, os textos apresentados refletem estilos individualizados por matrizes culturais, sociais, económicas e étnicas que revelam com fina inteligência as realidades da mais diversa ordem que estão na origem dos universos musicais. A publicação que aqui celebramos dá continuidade a esse trabalho de investigação musical e, neste âmbito,
gostaria de destacar a clara evolução registada neste volume em relação ao primeiro. Uma vez que o Vicente se solta das amarras impostas pelo formato dos textos destinados ao jornal Blitz, que deram origem ao primeiro volume, e revela de modo particularmente singular e autêntico o modo como sente a música e o mundo. Atende-se, pois, neste passo sobre os novos folclores andinos, dos anos, uma escrita assumidamente cristalina. Pode ser pela leveza imaculada da atmosfera envolvente, pelo orgulho das suas tradições milenares, que atravessaram guerras e civilizações, ou porque a autenticidade corre pelas veias das suas gentes. Mas La Paz é uma cidade em que cantar, tocar charanga ou quena numa praça pública e dançar logo ali, ao lado, fazem parte do traço de uma entidade que lhe é bem própria. Página 151. Num mundo cada vez mais global, a dimensão intercultural, proporcionada pela leitura do livro, permite compreender a complexidade das especificidades musicais distintas, como o Vicente explica magistralmente, são o reflexo da criatividade motivada por circunstâncias específicas ocorridas num determinado tempo e espaço. Afinal, estamos a falar de música nas cidades. Com sons e com paisagem. Os sons das muitas músicas produzidas e desenvolvidas em contextos tão diversos. E as paisagens urbanas das cidades onde essas músicas nasceram e onde essas músicas deram origem. O que o livro faz, e faz muito bem, é esse encontro entre a música e as cidades. Porque a música, como tudo na vida, é o que é e o seu contexto. E não há música, não se pode compreender uma música sem perceber o berço em que ela nasceu, as pessoas que a fizeram, porque as músicas são irrepetíveis. Músicas, como o Vicente Lico mostra no livro, são fruto de uma comunidade que vive naquele lugar, naquele momento histórico. Tem de ser lido com música. Então a sugestão que faço é que se leia, como foi antes, pode ler-se a seguir, do princípio para o fim, pode-se ler vivendo no meio de todas as contas, pode-se ler ao verdade, pode-se ler como quisermos, mas sempre com música. Com música que nos auscultadores. O Vicente faz sempre no final de cada texto um conjunto de sugestões, 10 álbuns para cada uma das músicas, que facilmente se encontram nos sites de música da internet e que nós podemos ouvir enquanto lemos os textos. E aí, nesse momento, com as palavras do Vicente, os sons da música, nós viajamos às cidades, somos corremos as ruas da cidade, sentimos participantes da vida da cidade, percebemos essas cidades. O 2, o Música nas Cidades, evoca também, de algum modo, o poder do contexto, na criação e no desfrute da arte, neste caso da música, e na ligação orgânica entre as cidades e os géneros musicais. É um trabalho que dá sequência natural ao primeiro, Música nas Cidades, mas que dele também se encontra distanciado, não só pelo tempo, como pela experiência que o primeiro livro permitiu, como também o autor é agora alguém naturalmente que mudou. O livro tem que saber dizer tudo isto, sobretudo o que lá não está escrito, mas pode ser sentido pelo leitor. E nesse sentido, no fim da leitura, passa a ser a obra de 2 autores. Julgo que este nosso livro junta bastantes informações, conhecimentos e reflexões, tem inteligibilidade, mas os universos da música, neste caso posso falar das músicas do mundo, são sobretudo universos de emoções e sentimentos, de subjetividades individuais ou coletivas. E neste sentido procuro enfrentar a experiência de depararmos com coisas que são excepcionalmente belas, mas que nos passam ao lado, porque estão desligadas do seu contexto, das razões que dão origem. Olha-se para as suas aparências e puxamos o filho pelo braço, também porque ficamos insensíveis à diferença de outras formas de ver o mundo. Aqui em Lisboa,
ou em Coimbra, passassem a ser uma forma de juntar as pessoas e repartir os sentimentos mais íntimos, ou as Tunas de Coimbra uma forma de estatuto e também de extroversão, por vezes exagerada, mas quase sempre consentida pela cidade, porque as suas raízes iam muito fundo, iam à história da cidade. A história é um legado profundo das sociedades e muitas vezes pequenos gestos, histórias e episódios sociais ou factos culturais criam um importante efeito de âncora que vai moldar o caráter das sociedades e, naturalmente, da matéria-prima para as suas músicas. Em alguns casos, a arte é mesmo a de criar segundos sentidos, sentidos duplos, em que um seja o refúgio do outro, como em Addis Abeba, nos anos 60, e noutras cidades, noutras épocas, compartilham o denominador comum da falta de liberdade e, sobretudo, do despotismo político. Os estilos urbanos surgem também de uma complexa rede de interesses culturais, identitários, económicos e sociais. E são as sociedades com uma rede de proximidades e cumplicidades que viabilizam e estimulam socialmente a continuidade desses estilos mais locais. Glasgow e Los Angeles são exemplos muito específicos desta realidade, que é, no entanto, aplicável à esmagadora maioria das que são citadas neste livro, até pelo efeito de escala que essas grandes urbes conseguem. A vossa presença até aqui é algo que eu nunca esquecerei. Espero que este livro vos possa compensar em prazer o esforço e sacrifícios que fizeram em vir até aqui. Muito obrigado a todos.